Fala, galera, estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast, aquele nosso encontro semanal, a nossa conversa, nosso bate-papo aí sobre as mais variadas áreas, né? Não só da teologia, mas principalmente da prática cristã, que é uma conversa que a gente gosta demais, e é sempre uma alegria te receber aqui para esse bate-papo. Você que está nos assistindo aí já no YouTube, na estreia do vídeo, já vai lá no chat, já manda os seus comentários, as suas observações. A gente está sempre por lá interagindo também. Então, manda onde você assiste, como que você conheceu. Vamos trocando uma ideia por lá, tá bom? Vou começar apresentando aqui os meus camaradas. E aí, Vinícius, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo na paz? E aí, tudo na paz? Mais uma segunda, feliz estar aqui com vocês. Completo aí, todo mundo junto mais uma vez, graças a Deus. Feliz, vamos aí. Depois dessa derrota do Brasil aí. Rapaz, nem falo, né? Cara inchado ainda. E aí, Marcão, seja bem-vindo, meu camarada. Opa, tudo bem aí? Prazer estar com vocês aí. Mais uma vez aqui, pastoreando as ovelhas do Roda Bíblica, né? O pessoal acha que é brincadeira, mas na verdade isso aqui é um grande ministério. Uma grande crente a hora dessa. O cara já chegou bruto, cara. Já chegou bruto. Boa. Gostei, Marcão. Dando resposta aos críticos. Muito bom. Ô, Vinícius, passa nossas redes sociais aí, mano. Nossos endereços eletrônicos. Onde você encontra os nossos cultos aqui, né? A gente, provavelmente você está vendo no YouTube ou ouvindo no Spotify ou no Deezer, essas são as principais plataformas, né? No YouTube, se você buscar por Roda Bíblica Podcast, no Deezer e também no Spotify, você consegue ouvir aí a nossa conversa. A gente também está no Instagram, muito fácil também, @Roda Bíblica Podcast, qualquer lugar que você buscar por @Roda Bíblica Podcast é fácil de encontrar. Vai lá, segue a gente, compartilhe agora, manda para os seus amigos aí. Hoje a gente tem uma conversa muito interessante, então manda aí as suas dúvidas aí no chat, nos comentários, para talvez numa próxima conversa com o nosso convidado de hoje a gente falar sobre as suas dúvidas, sobre aquilo que você pensa, sobre as suas teorias, aquilo que você pensou a vida inteira. Já vai comentando aí nos comentários do vídeo do YouTube, no chat, vai falando com a gente que a gente de alguma forma vai tentar sanar todas as suas dúvidas e também trazer os convidados que você indicar. A gente vai fazer esse corre pelos membros da nossa igreja. Boa. Isso. Cara, não só indiquem os convidados, já passa o telefone deles também. Nós estamos com a dificuldade de conseguir. Então, quando você indicar um cara, já manda o telefone dele embaixo. Para todo mundo, público. Bom, inclusive, já que nós estamos nesse espírito congregacional, já vou pedir até oração para os nossos inscritos aí também, né? Já que nós estamos com uma reunião aí. Eu pensei que você ia chegar na hora das ofertas, cara. Não, essa parte eu vou passar. Mas nós estamos aí novamente, né? Mas a gente nunca mais falamos de patrocínio, né? Não, a gente precisa de uns patrocinadores aí. A gente já desistiu do patrocínio, nós estamos correndo mesmo por nós. E nós estamos com uma proposta aí sobre a mesa aí para que o Roda Bíblica cresça, né? Pelo menos essa é a nossa expectativa. Então, já que nós estamos nesse espírito congregacional aí, quero te convocar a orar pelo projeto aí, que seja bênção, né? Que dê certo, que a gente possa avançar. Nós já tivemos uma proposta para levar para a TV, mas foi uma proposta meio furada para nós. Mas quem sabe dá certo aí. Marcão, apresenta o nosso convidado, cara. Já estou até preocupado como é que você vai fazer isso, mano. Então, eu lembrei um fato da adolescência relacionado a esse convidado. O que acontece? Você cresce na igreja, certo? E aí, você escuta lá, tal, que Deus fez o mundo, não sei o que lá, 7 dias, tudo mais, né? Aí, quando você é adolescente, você vai para a escola, né? Os pais falam para você confiar no que a professora disse, certo?
Aí, beleza. Aí a professora fala que o homem veio do macaco e tudo mais. Aí, a gente com a nossa cabeça de criança, você fica meio dividida, né? Em quem acreditar? Acredito no meu pastor ou acredito na minha professora? Muitas vezes minha professora parece mais convincente que ele, mais eloquente que ele. E aí você chega em casa, você pergunta, né? Então, tem essa coisa, né? Criacionismo, evolucionismo, esse papo meio nerd aí. E hoje a gente trouxe um especialista nisso, né? Então a gente tem o prazer de estar aí com o pastor Michaelson Borges, certo? Michel. Boa, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, amigos. É uma alegria. É só uma correçãozinha, Michelson, né? Mas é normal. Eu já ouvi todo tipo de pronúncia, então estou acostumado. Tranquilo. Conheci primeiramente o Zeca, né? No programa Vejam Só. Foi uma conversa bem legal lá também. E uma alegria conhecer vocês aqui, Marco, Vinícius, e me dirigir aí à audiência de vocês. Que Deus abençoe realmente esse programa, esse podcast, que ele alcance muitas pessoas, né? A proposta é bem legal mesmo. E que temas relevantes, bíblicos, sejam sempre tratados por aqui. Deus abençoe grandemente aí vocês três. Amém, pastor. Amém, pastor. Pastor, eu acredito que o irmão enfrente um pouco disso, que é a nossa ideia também, porque assim, o meio científico não é muito aberto à ideia da religião, né, ou da crença em Deus, né? A área da comunicação também não tem muito disso, né? Tanto que a nossa ideia era aproveitar exatamente esse espaço. E aí eu queria que o irmão começasse falando sobre isso, assim, por que a igreja abandonou tanto a ciência, ou se foi a ciência que afastou a igreja? Como é que o irmão observa isso? Eu vejo com tristeza esse divórcio, né? Esse aparente divórcio, porque nem sempre foi assim, né? Na verdade, eu até tenho aqui na minha parte da minha biblioteca aqui um livro de Isaac Newton, Estudos sobre Daniel e Apocalipse. É fantástico, né? Quando você descobre, e aliás, é uma pena que muita gente que estuda física, por exemplo, nas universidades seculares, não tem nem ideia de que Newton era um tremendo teólogo. O camarada dedicou muito tempo da vida dele para estudar temas como a volta de Jesus, o juízo, né, de Deus na Bíblia. É um livro fantástico. E a gente percebe assim que Newton aplicou a sua mente brilhante tanto ao estudo da natureza, da ciência, ótica. Ele descobre o cálculo, né, junto com Leibniz, só para você ter uma ideia. Ele teve que descobrir uma ferramenta para poder estudar melhor aquilo que ele estava observando. Então, ele simplesmente descobre o cálculo. Imagina um mundo sem o cálculo, né? E Newton, então, aplica essa mente brilhante ao estudo da Bíblia também. E ele descobre coisas fantásticas ali, estudando Daniel, né, capítulos 2, 7, 8, que são capítulos bem interessantes e aparentemente enigmáticos, né? E ele desvenda aquilo ali. Isso eu estou falando de 1700 e pouco, né? Na verdade, o livro dele é publicado em 1723, póstumamente. Isso é antes ainda, né? As pesquisas que ele faz. Newton, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, Louis Pasteur, essa turma toda aí eu poderia dizer criacionista, porque eles criam na Bíblia e criam também, muitos deles, no relato da criação, lá em Gênesis, dilúvio e tudo isso, né? Gênesis de 1 a 11, esse bloco que alguns têm como mitológico. Então, por muito tempo, a fé e a ciência, né, a religião e a ciência andaram de mãos dadas, né, juntas. Quando ocorre ali o iluminismo, né, pós-Revolução Francesa e racionalismo e tal, começa a haver um revisionismo de um monte de coisas, algumas corretas. Era preciso realmente fazer uma série de consertos, né, numa sociedade que era injusta, era uma sociedade um clero também bastante opressor, né? Então, não vamos tirar assim o mérito da coisa, né? Teve coisa boa. Mas no aspecto teológico, em muitos sentidos, foi um desastre, né? Porque a própria Bíblia passa a ser alvo de suspeita. E uma suspeita injusta e infundada, né? Porque se a gente analisar bem a fundo, dá para perceber que a Bíblia é um livro que passa no crivo da arqueologia, da própria ciência, né? Não é um livro científico, claro, mas quando a Bíblia toca de forma assim ainda que tangencial em alguns temas científicos, ela acerta em cheio. Quem sabe a gente pode voltar a esse tópico depois. Então, esse divórcio não foi legal. Há até uma história aí que alguns têm como sendo talvez uma lenda, mas, enfim, parece que aconteceu, de um debate público ocorrido na Inglaterra entre um bispo
anglicano chamado Wilberforce e o cara que era tido como Bulldog de Darwin, lá, o Thomas Huxley, né? Darwin era o cara mais retraído e o Huxley era o falante, né? Era o que propagava as ideias. Por isso que é chamado de Bulldog de Darwin. E nesse debate envolvendo o bispo e esse Huxley, que era um cirurgião, um cara brilhante, o bispo foi massacrado. Então, assim, pegaram um cara despreparado para debater temas científicos, né? E um cara muito preparado. Então, ele arrasou no debate. E o que aconteceu? A imprensa saiu, né, assim, divulgando as manchetes assim, tipo assim, igreja é massacrada pela ciência, né? Quando, na verdade, uma confusão se estabelece aqui, né? Porque nem tudo que se chama de ciência é ciência. Muitas vezes é filosofia pura, né? São pressuposições. Por exemplo, a questão aí que o Marco levantou, né? A professora vem e fala que nós viemos do macaco. Não é bem assim, né? Eles falam que nós e macacos viemos de um ancestral comum. Mas essa ideia da ancestralidade comum não é científica. Nunca foi demonstrada de forma empírica, né? De que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Então, tem que separar as coisas, né? Saber o que realmente é filosofia darwinista, naturalista, ateísta, daquilo que é puramente científico. O que é puramente científico? É aquilo que passa no crivo da ferramenta chamada ciência. Então, seleção natural é científico. Seleção natural foi o grande insight de Darwin, e ele acertou nesse ponto, né? Mutações é científico, acontece, é observável, é demonstrável. Porém, a pergunta é: seleção natural e mutações são capazes de explicar como se originaram os mais aptos? Aí é que está a pergunta. Elas até podem explicar como que os mais aptos sobrevivem no mundo, em certos habitats, né? Por que o passarinho que tem um bico mais forte ou maior, ou a plumagem mais clara, naquele habitat mais claro, ele sobrevive mais, porque ele escapa de predadores. Beleza, a seleção natural explica isso. Agora, de onde esse passarinho veio? Qual a origem dele? A teoria da evolução não explica isso até hoje. E eu estou falando com propriedade porque eu terminei uma pós-graduação agora e meu TCC foi exatamente sobre isso. O mistério da vida, né? A origem química da vida. Não foi demonstrada até hoje pelos maiores pesquisadores em áreas como química, bioquímica, biologia molecular. Não se tem uma resposta para isso. Tanto que estão tentando agora jogar o problema para fora, voltando com a ideia da panspermia cósmica. A vida não surgiu na Terra, então deve ter surgido no espaço, em algum lugar lá. O problema continua, a origem dela, mas como está longe da gente, aí é conveniente, porque você não tem como explicar, né? Enfim, a coisa vai longe, né? Mas realmente, para começo de conversa, o ideal seria definir termos, né? O que é criacionismo, o que é evolucionismo, o que é uma teoria, o que é uma hipótese, o que é filosofia no modelo, o que realmente é científico no modelo. E, infelizmente, nas escolas, né, Marco, essas coisas não são trazidas, não são explicadas. Não, igual escolas públicas, né? O senhor mencionou aí que não é bem assim o negócio do macaco e tal. Só que, por exemplo, igual eu que estudei numa escola pública, que às vezes até o professor não tem tanto conhecimento, o que falam é isso daí, que veio do macaco mesmo. Só que, assim, mesmo os evolucionistas mais Pastor, bem informados falam isso, né? Entrando já na minha primeira pergunta aqui, dentro desse tema já, por exemplo, eu até vou pedir para o senhor, se puder, não que o senhor esteja sendo, mas assim, ser o menos erudito possível, digo, né, pela questão do público e tudo mais. A gente tem, assim como se fosse as duas linhas que eu acho que a maioria das pessoas conhece, a questão da evolução, né, e do criacionismo, como se fosse a evolução versus o criacionismo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta inversa. Existe cristão que não é criacionista? E como seria isso? Existe, e aí eu acho que é uma tremenda de uma contradição, e já vou dizer por quê. Colocando assim, grosso modo, para deixar mais claro, então, para os nossos telespectadores aí, né, que estão acompanhando a nossa conversa, existem 3 linhas básicas, assim. Há outras, muitas outras, subdivisões, né? Criacionismo bíblico, criacionismo científico, criacionismo muçulmano, criacionismo, enfim. Mas, assim, a gente colocando em 3 categorias mais básicas, temos o criacionismo, o evolucionismo e o design inteligente, a teoria do design inteligente, ou a TDI. Criacionismo, o nome já diz, são pessoas que creem que há um criador.
Depois tem as subdivisões, né? Mas, grosso modo, é assim. Creem que a vida se originou de um criador e a maioria deles é bíblica, né? Criacionismo bíblico. Então, pelo menos aqui no Ocidente, né? Os criacionistas bíblicos entendem que o criador é o Deus da Bíblia, né? Jeová, Yahweh, né? O eu sou, o verbo eterno, né? Para nós cristãos, Jesus é o próprio criador. João coloca assim, né, no seu evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, né? João 1, no comecinho. Aliás, João ele começa bem parecido com Gênesis 1, né? No princípio criou Deus. Aí João diz, no princípio era que Deus, o verbo. Então, perfeito, né? Conecta. Para o cristão, para o criacionista bíblico, esse é o Deus que criou o universo e a vida. Para o evolucionista, obviamente que não é assim, né? Ele acredita que a vida ela se origina de matéria não viva. Então, de alguma forma apareceram aminoácidos, depois esses se juntaram para formar proteínas, as proteínas formam o DNA, primeira célula aparece, isso tudo são passos milagrosos, tremendamente milagrosos, que, como se diz, exige muito mais fé para se aceitar do que crer que um Deus todo-poderoso cria a vida, pronta, funcional, né? Com design inteligente, com complexidade pronta, né? Enfim. Então, o evolucionista, ele entende que a vida surge de matéria inorgânica, rudimentar, se é que pode existir isso, porque para haver uma primeira célula, quem sabe a gente pode conversar um pouco mais adiante sobre isso, para haver uma célula já tem que ter uma complexidade absurda para que ela exista. Não dá para começar rudimentar porque não existe isso. Ok. E essa vida vai se tornando mais complexa com o tempo, até chegar ao nosso nível, seres humanos, árvores, animais, tudo que existe aí, né? A biodiversidade. E o pessoal da TDI, Teoria do Design Inteligente, difere do criacionismo num ponto apenas. Eles não procuram identificar quem é o designer, porque eles procuram ficar estritamente no campo da ciência. E eu acho legal, uma proposta bem legal, porque o pessoal da TDI consegue ter mais alcance, talvez, nas universidades, né, na própria mídia, porque eles não vão trazer Bíblia, religião para o debate. Eles querem ficar estritamente com as ferramentas da ciência. Então, o que na genética nós podemos extrair e analisar, perceber? Será que há uma evidência de design ou não? É acaso? O que na física, na astrofísica, nós podemos analisar, identificando se há ou não evidências de design? Mas se você perguntar para um pessoal da TDI, do Design Inteligente... Pastor, só interrompendo. Então, quer dizer que quem crê no design inteligente, eles não se importam muito em saber quem é. Sim, eles querem saber se há evidências de design, mas não quem é o designer. Resumindo, é isso. Então, só para você ter uma ideia, tem até ateu, que é minoria, mas tem ateus, né, que defendem a TDI. Mas você pode perguntar, mas como assim? Um ateu vai defender design inteligente? Sim, para eles pode ser um ET, pode ser uma raça alienígena que veio aqui, povoou a vida na Terra, entendeu? Semeou a vida na Terra. Então, eles não estão preocupados com a identidade do designer. Porém, as pesquisas que eles fazem a partir daí são muito parecidas com as que nós, criacionistas, também fazemos. Porque para nós também interessa estudar as evidências de design na natureza. E é o que fazemos o tempo todo, né? Por exemplo, eu cito sempre o exemplo tem o Answers in Genesis, que é uma entidade bem legal lá nos Estados Unidos, na Austrália também, que pesquisa esses assuntos. Temos o Geoscience Research Institute, que é uma entidade mantida pela nossa igreja adventista, lá na Califórnia, na Universidade de Loma Linda. É um grupo de pesquisadores, paleontólogos, biólogos, que pesquisa as evidências de design da natureza. Você não vai ver esse pessoal publicando sobre dilúvio, Adão e Eva. Eles têm que ter uma abordagem. Agora eu retomo uma questão que levantaram no começo, né? Como que nós podemos, né, tratar esse assunto? Tem que ter muita cautela, muita sutileza na abordagem. Por exemplo, eu não posso, na minha pós ali, né, que eu fiz numa universidade pública do Rio de Janeiro, eu não podia chegar falando assim, olha, a vida foi criada por Deus. Mas a meu TCC analisou o fato de que não há explicações para a vida não criada por Deus. Entendeu? Então, a abordagem tem que ter jogo de cintura, né, para você conseguir publicar artigos. Pastor, só mais um comentário dentro do design inteligente ainda. Certo. Então, quem acredita no design inteligente não tem essa preocupação com a coisa da eternidade, do pós-morte. Não. Isso é uma preocupação mais de criacionista, sim, né? Sim. Embora a maioria, como eu disse, dos proponentes aí do design inteligente seja evangélicos, né? Sejam evangélicos, porque tem grande interesse nessas linhas de pesquisa, mas, estritamente falando, a teoria do design inteligente não está preocupada com questões transcendentais, com
como você falou, né? Vida após a morte, enfim, essas coisas, né? Porque elas advêm da revelação especial que é a Bíblia. Eles ficam, vamos colocar assim, ó, né? Teologicamente falando, a gente fala de revelação natural e revelação especial. Revelação natural, a natureza, o universo, a vida que nos rodeia. Deus se revela ali totalmente. Romanos 1, né? Paulo diz, né? Que as coisas, que os atributos invisíveis de Deus, Romanos 1, 19, 20, 21, né? Os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Ponto. Paulo era um tedeísta, design inteligente, puro aí, né? Agora, quem é o designer? Aí volta a questão. Os criacionistas, com base na revelação especial, que é a Bíblia, aí sim, eles definem o designer. E eles unificam as duas coisas. Para mim, é assim, colocando em conjuntos, né? O criacionismo é um conjunto amplo. A TDI está dentro desse conjunto, mas ela é limitada no seu escopo, e é bom que assim seja, porque ela consegue mais sucesso lá no meio mais acadêmico-científico. Tanto é que, para blindar a discussão, alguns mal-intencionados, né, do lado de lá, começam a querer rotular a TDI como isso é um criacionismo disfarçado. Não é. A proposta é outra, né? Mas quando eles rotulam desse jeito, eles começam a blindar a discussão. Não, então, já que o TDIsta também é um criacionista lá, um crente, então não vamos nem discutir com esse pessoal. Lamentável, porque se essa discussão fosse trazida para a academia, quanta coisa poderia ser descoberta, né, e analisada. A academia devia ser um local de livre pensamento, mas nem sempre a coisa funciona desse jeito, né? Resumindo, são essas três coisas. Eu não sei, você me perguntou outra coisa e eu fui para esse caminho. Era uma outra pergunta, eu acho, né, Marco? Eu acabei achando bom definir já. Era isso mesmo, pastor. Tá ótimo. Não. O Marcão acho que está meio travado. Vai lá, Vinícius. Parece que deu uma travadinha no Marco. Foi. Bom, pastor, trazendo mais... Não, foi perfeito, é isso mesmo. Definiu todas as... Ok. Peraí, o Marco tinha perguntado, eu lembrei agora, o Marco tinha perguntado se há cristãos que defendem o darwinismo, que não são criacionistas. Ok, essa pergunta é importantíssima, né? Porque existem alguns na zona cinzenta, digamos assim, né? Que tentam misturar criacionismo, Bíblia com evolucionismo. E aí gera aquilo que a gente conhece como evolucionismo teísta, ou evoteísmo, né? E essa eu acho uma teoria, nem posso chamar de teoria, é uma ideia, um modelo que é muito complicado, né? Ele atenta contra a ciência e contra a própria teologia. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E eu costumo dizer assim, que para ser realmente honesto com os fatos, ou você é um criacionista bíblico ou muçulmano, né? Enfim, porque o Corão também apresenta a criação em 6 dias literais, né? 7 dias da criação. Que, aliás, está presente até nas culturas ancestrais. Lá na Mesopotâmia, por exemplo, entre os caldeus, né? Tem lá os 7 tabletes da criação. Interessante, né? Então, essa ideia, essa história, ela se irradia por outras culturas. A ideia de 7, né? Criação em 7. Bem, mas voltando à questão do evoteísmo, né? Eu costumo dizer que, para ser honesto com os fatos, ou eu sou um criacionista religioso, né? Bíblico, no caso nós aqui, ou eu sou um evolucionista ateu, naturalista. Misturar as duas coisas, o que acontece? Por exemplo, se é como os evolucionistas teístas entendem, Deus criou a primeira forma de vida. Ali, a primeira célula, protocélula, o que quer que seja. E ela foi evoluindo e tudo começou, e tudo transcorre como a evolução ensina. A teoria da evolução ensina, né? Seleção natural, as mutações, morte de espécies menos adaptadas para a vida ali, vão ficando para trás, predação começa a acontecer, uns matam outros para se alimentar, violência na natureza, até chegar ao primeiro hominídeo, que isso é como pensam, por exemplo, os católicos, né? Os papas, né? A começar de trás para frente, né? Francisco falou disso, Bento, Papa João Paulo II, eles são evoteístas, defendem esse ponto de vista. E alguns evangélicos protestantes também têm abraçado essa visão, infelizmente, eu digo assim. Porque o que acontece? Quando aparece ali o primeiro hominídeo que Deus vê que esse cara aqui eu acho que dá para fazer dele o Adão, ou os Adões, né? Ele coloca, então, a suposta alma dentro desse ser e ele passa a ser um Homo sapiens. É basicamente assim que pensam os evolucionistas teístas. Então, os primeiros capítulos de Gênesis, 1, 2, 3, né,
o relato da queda de Adão e Eva, tudo isso é mitológico, é apenas uma alegoria, ok? Então, que consequências nós podemos já ver assim, deletérias, negativas, ruins para a teologia bíblica? Primeiro, a morte, como diz Paulo, não é salário do pecado, porque o pecado não aconteceu, aquilo é um mito. Então, Jesus veio fazer o quê quando morreu aqui na cruz? Ele passa a ser visto como um revolucionário meramente, passa a ser visto como apenas no máximo um profeta, um filósofo, coisa parecida, porque veio redimir a humanidade de quê? Graça para quê? Né? Se não houve pecado, se a morte é um elemento inerente da criação, e começa a ficar ruim, pior ainda, porque se Deus criou a vida e a morte, que Deus é esse? Muitas pessoas, quando param para pensar seriamente nisso, começam até a abandonar a Deus, a Bíblia, porque não vem coerência nesse Deus que cria a vida e a morte, um Deus que cria flores com espinhos, entendeu? Nós sabemos que o resultado de tudo isso é o pecado, né? O pecado é a causa de tudo isso, na verdade, de todas as mazelas humanas. E a Bíblia termina fechando, né? Pegando Gênesis e fechando com o Apocalipse. O miolo é toda a história da redenção. É Deus trabalhando para redimir a humanidade, trazê-la de volta ao plano original. E o Apocalipse fecha mostrando esse plano original. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra. E Deus vai recriar tudo isso. Mas se ele não criou como está no Gênesis, por que eu vou crer que ele vai recriar? E para que recriar? Se é tudo natural. Se a árvore da vida de Gênesis é um mito, por que eu vou crer que a árvore da vida do Apocalipse, a qual teremos acesso novamente, né, ela não é um mito também? Se o dilúvio global de Gênesis ali é um mito, por que Jesus associou com a sua segunda vinda, dizendo que vai ser parecido, né? Como foi nos dias de Noé, será também na minha vinda. Por que Jesus se referiu a Adão e Eva como personagens históricos, se ele sabe que eles eram um mito? Por que Jesus trata a história de Jonas e o peixe lá também como real e associa com a sua ressurreição? Então, a gente descredibiliza Jesus para aceitar pessoas que tentam mesclar a coisa para evitar discussões. Na verdade, é uma conveniência, né? Se eu aceitar a parte da evolução e parte da Bíblia, eu fico bem com todo mundo. Eu acho que isso é desonesto. O pastor, trazendo bem para isso que o senhor tá falando agora e que surgem nas conversas do dia a dia, levando para o pessoal criacionista, para o nosso público agora, para o pessoal que acredita na Bíblia, numa roda bíblica agora, trazendo esse de Gênesis 1 ao 11, não tratando como mito, mas, como dizem, numa forma figurada. Não é bem assim, é uma criação de Deus, mas não é bem assim como está descrito. Como o senhor vê todo esse começo? É daquele jeito, realmente, olha, Deus foi lá, criou do jeito que está escrito, ou pode ser que tenha realmente ali alguma forma figurada? Existe, né, o relativismo teológico, né, a gente sabe disso, né, escolas aí de interpretação, alta crítica, né, quando aparece e começa a questionar uma série de coisas na Bíblia, né, mas também tem a baixa crítica, que é a crítica textual, né, que procura entender o texto no seu contexto, o que ele está dizendo, a mensagem dos escritores originais, né, e nós nos alinhamos mais exatamente com a crítica textual, analisar o texto e conceder-lhe o benefício da dúvida. Será que foi assim mesmo? E nós temos evidências assim, linguísticas, né, até científicas, para entender que o relato da criação é literal, é histórico. Não há indicadores internos no texto ali que apontem para um mito ou para uma linguagem mais poética ou profética, né? Quando você estuda, por exemplo, Daniel, capítulos proféticos, né? Apocalipse, você vê claramente que ali tem uma linguagem muito simbólica, metafórica, né? Com elementos simbólicos que não são incompreensíveis, porque a Bíblia fornece as chaves para entendê-los, mas é uma linguagem diferente, bem diferente. E quando você lê, por exemplo, vamos colocar aqui a questão dos dias da criação, que alguns aí acham que poderiam ser eras, né? Ali fala de um dia, foi tarde de manhã o dia primeiro, tarde de manhã o dia segundo. Uma indicação de literalidade, porque tarde de manhã quer dizer parte escura e a parte clara, né? Será que não seriam eras? Ou será sempre, né? Será. Bom, a palavra Yom, no hebraico, quando ela está associada com um numeral, é o caso ali, dia 1, dia 2, ou primeiro dia, segundo dia, ela ocorre mais de 150 vezes no Antigo Testamento. E todas elas, invariavelmente, são dias literais de 24 horas. Se o escritor quisesse indicar eras, ele tinha uma palavra para isso, ele poderia usar aion, né? Mas não usou essa, usou exatamente aquela que remete a um entendimento de um dia literal. No aspecto científico, né, se não fosse dia literal,
As plantas, elas são criadas no terceiro dia, terceiro, quarto, enfim, são criadas ali no começo, né, para já preparar o ambiente. Somente 2 dias depois, se eu não posso estar me confundindo agora, mas somente 2 dias depois é que os animais alados, eles vêm ao cenário, no 5º dia, exatamente, né? No 6º dia, então, são criados os seres quadrúpedes, terrestres e o ser humano. No 5º dia, peixes e aves. Ok. As plantas vêm antes. Pensem assim, se fosse 1000 anos, de um dia para o outro, 500 anos de escuridão e 500 anos de luz acabariam com as plantas, matariam todas elas. E ainda que não fosse assim, dia e noite, tá, mas vamos colocar um gap de 1000 anos. Muitas plantas só sobrevivem porque os polinizadores, como abelhas e beija-flores, existem e levam o pólen adiante. Se não houvesse animais logo em seguida para fazer isso, algumas plantas não existiriam, elas se extinguiriam. Então, pela lógica, a gente vê que não tem como você aplicar realmente eras para isso ali. E quando eu volto, né, para Jesus, que para nós, pelo menos nós protestantes, Jesus é o maior intérprete das Escrituras, obviamente, né? Ele sempre dizia: errais não conhecendo as Escrituras, nunca leis as Escrituras, né? Eu, porém, vos digo. Ora, ele é Deus encarnado, então eu vou levar em consideração ele como intérprete, né, do sola Escritura. Então ele dizia, repito, ele se referiu a Adão e Eva como personagens históricos, tanto que Paulo o compara ao segundo Adão, como segundo Adão. Para eu ser realmente um cristão que leva a sério a palavra de Deus e não abraça essas teologias assim subjetivas, da alta crítica, né, que tem uma visão humana, humanista sobre a Bíblia, mas deixo que o texto me fale, eu honestamente abraço a ideia de que sim, são capítulos literais, não há nenhum indicador de que sejam mitológicos, sejam simbólicos, sejam qualquer outra coisa, né, mera poesia. Para mim é história pura. Dilúvio, se vamos até o 11, então. Há muitas evidências geológicas desse evento, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um fóssil aqui. Dá para ver aí a textura dele, as escamas? Dá sim. É um pouco, sim. É um peixe, tá vendo? Esse fóssil aqui eu trouxe de uma expedição que a gente fez lá, científica lá no Araripe, fica no Ceará, no interior do Ceará, 500 quilômetros de distância do mar, ok? E é um peixe marinho. Lá você encontra crustáceos, vários animais marinhos. O que esses carinhas faziam 500 quilômetros adentro, no Agreste? Tá? Lá é deserto, né? E você encontra muitos desses fósseis marinhos em todo o mundo. Nas montanhas, nos desertos. Debaixo do gelo, na Antártida, tem fósseis de dinossauros ali, de florestas. Parece que o mundo foi um jardim em algum momento aí. Então, há muitas evidências, 200 culturas espalhadas por todo o mundo falam de uma catástrofe hídrica envolvendo o mundo todo e uma família salva num barco. Variam os detalhes, como é tipo telefone sem fio, né? Mas o núcleo da história está lá preservado. Você tem o fato de que mais de metade dos sedimentos continentais são de origem marinha. Alguma coisa aconteceu nesse planeta. E eu estou falando aqui de geologia, né, de paleontologia. Eu nem entrei em Bíblia nesse aspecto. Há uma evidência, muitas evidências assim interessantes. Estratificação, Grand Canyon, lembra das fotos do Grand Canyon? Aquele corte gigantesco lá, né? Alguma coisa aconteceu ali que rasgou aquele terreno e os estratos revelados são planos e paralelos. Não indica erosão entre um e outro, o que seria de se esperar caso houvesse uma exposição desses estratos a milhões e milhões de anos de chuva, erosão, terremoto, vento. Não, eles são planos e paralelos. Eles se sobrepuseram rapidamente, o que indica uma catástrofe hídrica de dimensões absurdas, né? Eu poderia ficar aqui falando um monte de coisa sobre essas evidências do dilúvio. Meu livro História da Vida, por exemplo, tem um capítulo só sobre isso. Então, eu não tenho por que desacreditar, levando em conta a linguística, né, o texto hebraico original, levando em conta as evidências geológicas, históricas e o próprio Cristo, nosso supremo intérprete, falando disso tudo como sendo literal. Pastor, nessa visão, assim, quantos anos a gente pode determinar ou dar para a Terra? É complicado, viu, Zeca? Porque não há uma cronologia assim tão precisa, né? Com base nas genealogias e alguns estudos assim nessa área, os teólogos, estudiosos, enfim, datam de cerca de 6.000 anos, mas presta atenção, para a vida. Tá. A Terra pode ser muito mais antiga do que isso. Como assim? Olha,
Quando você lê o Gênesis ali, você lê assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. A partir do verso 2, começa a narração da criação da vida na terra, ou da preparação da terra para ser habitada. Isso a gente chama de terraformação. É pegar um planeta tipo Marte hoje. Marte hoje está sem forma e vazio. Será que um dia Deus vai povoá-lo? Não sei. Agora estou viajando aqui. Quem sabe um dia Deus não pode também terraformá-lo para ser um local de férias para a gente, né? Não sei, eu estou brincando agora um pouco, mas com exceção da falta de água lá, a Terra também esteve num estado assim por um tempo, sem forma e vazia, não povoada, não preparada para ter a vida, talvez sem atmosfera também. Então, a terraformação e o povoamento da Terra com vida, isso pode remontar aí a 6, 7 mil anos, mais ou menos. A Terra inorgânica pode ter bilhões de anos? Pode, porque o gap ali não é explicado. Sim. Esse, no princípio, nós não temos como determinar. Inclusive, nós cremos, né? Não é uma unanimidade, tem vários pontos de vista sobre isso, mas, pelo menos nós, adventistas, cremos que o universo é mais antigo do que a própria Terra, do que a vida na Terra. Nós temos aí estrelas que estão a bilhões de anos-luz daqui, cuja luz está chegando aqui agora. Né? Quando Deus cria a Terra, a Bíblia diz que os anjos cantaram e celebraram. Então já havia seres criados antes da Terra ser criada. Jó até chega a sugerir outros mundos. Aqui a coisa vai embora, né? Mas nós temos indicadores bíblicos de que o universo possa ser mais antigo. E por que não ter aí bilhões de anos, como se diz, né? Agora, a vida, para ser assim, ó, estritamente fechando, para ser estritamente preciso, eu costumo dizer, a vida na Terra remonta aí aos 6, 7 mil anos. A vida na Terra. Então, era exatamente nesse aspecto que eu ia chegar, pastor, porque agora eu vou derrubar o irmão, agora você vai ficar sem resposta para isso, e o pessoal que acredita nesse relato bíblico aí vai parar de acreditar, porque vai ver que é uma mentira. Os fósseis dos dinossauros têm milhões de anos, pastor. Como é que nós vamos explicar isso? Tem 7 mil anos só? Ah, tá errado isso daí. Pois Sai dessa, né? Agora. Agora você derrubou tudo, o edifício veio abaixo. Olha, primeiro, né, eu não vou ter tempo, e a coisa é tão técnica que fica até ruim de a gente começar a tratar da questão de datação radiométrica. Tá? É um assunto polêmico, né? Ainda, mesmo nos meios acadêmicos, né, se sabe que muitas dessas datas são por aproximação. Vou pegar aqui o carbono 14, por exemplo, que é usado para datar elementos orgânicos, né? Madeira, ossos. Ele funciona assim. Eu vou tentar simplificar, né? Na atmosfera, a gente tem nitrogênio 14. Lembra das aulas de química? Bombardeio de raios cósmicos ali do Sol transforma o nitrogênio 14 em carbono 14, um isótopo. E ele é instável. Ele começa a perder depois, com o tempo, né, energia, digamos assim. Eu vou falar assim de forma, né, bem simplificada. E ele volta a ser nitrogênio depois, que daí é esse isótopo estável. O carbono 14 é instável. Ele tende a voltar ao que era. E o carbono 12, não, esse é estável, não muda. Nós temos, teoricamente, em nós, os seres vivos todos aí, quantidades equivalentes de carbono 12 e carbono 14, certo? Quando o ser vivo morre, vamos pegar aí uma tartaruga, né? Ela morre, ela para de ingerir alimentos, né? Beber água que tem essas duas coisas, carbono 14 e 12 no meio ambiente. Partindo do pressuposto de que as quantidades são equivalentes, tá? Estamos usando aqui vários pressupostos, eu já vou mostrar outros ainda. Então, quando ela morre, essa proporção começa a se alterar. Por quê? Porque o carbono 14 que estava no corpo dela permanece e vai ficar ali ad infinitum, até aquela carcaça desaparecer, né? Então, não é tão ad infinitum assim. E o carbono 14, ele vai decaindo, 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 e virando nitrogênio e vai se perdendo para o meio. Olha só como a ideia é interessante. Digamos que, e aqui eu vou usar números para arredondar também, digamos que quando você vai fazer uma medição dos percentuais de carbono, 12 e 14, naquele cadáver ali, você encontre, quem sabe assim, 100 gramas de carbono 12 e 50 gramas de carbono 14, sabendo que a meia-vida do carbono 14, que é o tempo de decaimento, é de 5 mil e poucos anos. Vamos colocar 5 mil anos, para arredondar também. Então, você tem 100 gramas de carbono 12 e 50 gramas de carbono 14. Quantos anos faz que esse bicho morreu? 50.
5.000 anos. Tá, você tem metade, né? Você tem metade, a meia vida, você tem metade do carbono 12. Se você me fizer a medição e encontrar 100 gramas de carbono 12 e 25 gramas de carbono 14, quantos anos esse bicho morreu? 10.000 anos. E assim vai, ok? Perfeito, né? É um relógio bem interessante, um relógio radioativo interessante. Porém, o que lhe garante que as proporções de carbono 12 e 14 nesse bicho, quando morreu, eram iguais? O que lhe garante que, ao longo dos séculos, esse decaimento não foi acelerado ou retardado? Hoje se sabe que explosões atômicas detonam esses relógios radioativos, aceleram os relógios. Mas existiu dinossauro mesmo? Eu chego lá. Vamos só que pintar o cenário da datação, né? Como é que eles fazem, né? Existiram. Eu não tenho fóssil de dinossauro aqui em casa, mas tenho de outros animais. Vou mostrar daqui a pouquinho um gigante aqui, que é mamífero, né? Mas dinossauro você tem fósseis em todo o planeta. Aí, qualquer museu de história natural você tem, né, fósseis ali. Você entra no Museu de História Natural de Nova York, você já encontra na porta ali, naquele hall de entrada, um T-Rex, lindão ali. E lá dentro tem uma sala que tem um brachiosauro. Ele ocupa o tamanho de uma igreja grande, assim, né? É grande mesmo o bichão. Mas voltando à datação. O relógio ele é interessante, né? O funcionamento, a lógica dele é interessante, mas a gente sabe hoje que vários eventos podem contaminar as amostras. Então, uma chuva que traga ali um terreno, traga ali carbono 12 de algum local, transporta para aquela amostra, vai encher ela de carbono 12. Quando fizerem a medição, vai parecer que ela é muito antiga. Ou chuva e água e dilúvio, pensa no dilúvio, né? Como ele detonou os relógios radioativos. A água pode fazer esvair quantidades enormes de carbono, tanto 12 quanto 14. Vou dar um exemplo aqui, que está documentado em meu livro, de um aeroporto no Canadá. Eles haviam sido plantadas muitas árvores ali fazia, acho que 200 anos, mais ou menos. Então, eles sabiam, aquelas árvores eram daquela época, 100 ou 200 anos. E naquelas imediações foi inaugurado um aeroporto grande ali, e que começou a funcionar, os aviões começaram a decolar dali, pousar ali, etc. Quando foram, curiosamente, fazer uma datação para o carbono 14 daquelas árvores, elas tinham milhares de anos por carbono 14. Pensa um pouquinho comigo, o que será que aconteceu naquilo ali, naquele local? Aviões usam querosene para decolar, né? E querosene, né, a turbina ejeta o quê como poluente ali, né? Monóxido de carbono, como os carros também fazem. Carbono 12, portanto. O que vocês acham que aconteceu com aquelas árvores? Deteriorou. Contaminação. Elas absorveram, os troncos absorveram quantidades grandes de carbono 12, né? Imagina depois da Revolução Industrial, quanta alteração nesse mundo, né? Com tantas fábricas e carros e aviões. Então, as amostras, elas são contaminadas no meio. E aí, quando eles foram fazer a medição daqueles troncos, daquelas cascas de árvores, o que acontece? Tinha muito mais carbono 12 do que 14, claro, porque elas foram contaminadas. Se eles não soubessem que aquelas árvores tinham sido plantadas fazia século apenas, eles diriam que elas eram muito antigas. Opa, essas árvores aqui têm milhares de anos, elas são super antigas. Não eram, estavam contaminadas. Para que a gente pudesse confiar numa datação radiométrica precisa, nós teríamos que fazer o seguinte: morreu ali aquele animal, um pássaro. Você pega o corpo dele, o cadáver, isola numa caixa de chumbo e deixa lá, só se processando ali o decaimento radiativo durante os séculos. Mas isso não acontece na natureza. Então, nós não sabemos quais eram as taxas iniciais, as proporções iniciais de carbono 12 e 14. Não sabemos como foi o andamento do decaimento ao longo da história, não temos como saber. Portanto, as medições atuais, elas têm uma margem de erro muito grande, muito grande. Então, quando eles pegam lá um osso de dinossauro, se já está totalmente petrificado, nem carbono 14 mais você pode usar, porque ele já é... Vou pegar aqui já de uma vez, né? Um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um fóssil, ou seja, aqui dá para ver até uma textura de osso, não sei se você consegue perceber ali, ó, né? A porosidade do osso ali, onde tem uma lasca no cantinho. Mas não é osso mais, isso aqui era uma vértebra que foi mineralizada. O bicho morreu, foi sepultado debaixo de lama, e com o tempo que era orgânico foi mineralizado. Os minerais em volta foram absorvidos pela carcaça, pelo corpo, pelas partes do corpo. Então isso aqui é pedra, né? Literalmente pedra. Isso é fóssil. Já estou dando uma pista para vocês, tá? Fóssil só acontece debaixo de lama. E a gente tem fósseis no mundo inteiro, de animais gigantescos.
E fósseis que indicam morte em agonia, estava com a boca aberta, sufocando, não foi assim, morreu de doença, e claro, alguns podem acontecer isso, mas a maioria dos dinossauros bem articulados ali, inteiros, revelam morte por surpresa, assim, foram pegos de surpresa. Estou dando várias pistas aqui para vocês, tá? Para montar um cenário mental aí. Então, a gente encontra isso aqui na natureza. Para medir a idade disso aqui, você não pode mais usar carbono 14, porque, teoricamente, não existe mais carbono 14 aqui. Por quê? Meia-vida de 5 mil anos, uma amostra de, no máximo, 60 mil anos, já não tem mais nada de carbono 14. Mas, supostamente, isso aqui tem milhões de anos. Então, não deveria haver carbono 14 mais nenhuma molécula dele, certo? E se eu disser para vocês que estão encontrando fósseis de dinossauros em que há carbono 14? Isso é interessante, hein? E se eu disser para vocês que estão encontrando fósseis de dinossauros com matéria mole, com tecidos moles, como pele, colágeno, vasos sanguíneos, vocês vão continuar me dizendo que esse bicho morreu há milhões de anos, sendo que esses materiais em poucos milhares de anos se degradariam? E se eu lhes disser que uma cientista lá na Inglaterra resolveu fazer uma pesquisa, ela pegou lá uma garra de um terópode, né, que é um dinossauro carnívoro, e ela falou para os seus colegas, o que será que tem aqui dentro dessa garra? Vamos tentar investigar o que tem aqui dentro? O pessoal tentou dissuadi-la, não tem nada, tem só fóssil aí, é petrificado, é perder tempo. Mas ela era uma verdadeira cientista. Por quê? Porque ela pensou assim, mas eu vou ver, eu vou investigar. Isso é ser cientista, né? Ainda que o mainstream científico, a maioria das pessoas vá numa direção, por que eu não posso pensar fora da caixinha, né? E ela foi investigar. Qual não foi a surpresa ao descobrirem que havia células sanguíneas dentro da garra que tinha supostamente milhões de anos? Aí foi uma bomba, né? Como assim? Alguns propuseram o seguinte, olha, essa amostra aí pode ter sido contaminada, né? Por sangue de quem sabe um faxineiro foi lá, cortou o dedo e o sangue entrou na amostra. Pode ser, ok. A gente sempre disse, como criacionistas, que as amostras podem ser contaminadas. Então, eles foram investigar que tipo de célula sanguínea era aquela. Detalhe, células sanguíneas de répteis têm núcleo. Células sanguíneas de seres humanos, mamíferos, não têm núcleo. Elas são anucleadas. Adivinhe. Aquelas células sanguíneas tinham núcleo. Portanto, eram de réptil. Portanto, só podiam ser daquele dinossauro. É complicado isso, gente, porque essas descobertas, e não eram... No passado era assim, 1, 2, 3 descobertas como essas que eram tidas como anômalas, né? Mas a coisa está se multiplicando. Cada vez mais são descobertos esses fósseis que contêm material que não pode ter milhões de anos. Então, daqui a pouco, se forem honestos, né, eles vão ter que promover uma discussão ampla sobre isso. E quem sabe até uma revisão disso. Tudo indica para nós que dinossauros não morreram há tanto tempo assim, viu? Porque não podem ter morrido há cerca de 4 mil anos. Um evento catastrófico que explica muito bem a formação dessas coisas aqui, ó. Porque isso aqui acontece debaixo de lama, certo? Então, para mim, o dilúvio é uma boa explicação para esse evento. Existem algumas teorias, né, para extinção dos dinossauros, mais de 50, na verdade, né? Mas aquela que pegou, que entrou na moda, foi a do meteorito lá, né, no México, no Yucatán. É uma só, viu? Tem várias. Eu coloco nesse cenário a teoria diluvianista também. E, para mim, ela é bem coerente, bem interessante. Para ser claro, então, pastor, o ser humano criado por Deus teve convivência com os dinossauros? Não tenho dúvida. Quer ver? Lá em Jó, capítulo 40, tem um texto que diz assim, claro que a palavra original ali ela é muito misteriosa. Ela ocorre ali e praticamente não ocorre mais na Bíblia, então é difícil você traduzi-la. Behemoth, já ouviram falar desse bicho? Behemoth, né? Ou Bimoth. Algumas traduções da Bíblia erroneamente traduziram para hipopótamo. Os tradutores tentaram buscar um bicho que para eles fosse... Parecido. Mas não é parecido, porque ali fala assim, ó, contempla agora o Behemoth que eu criei contigo. Ou seja, Deus está falando assim para Jó. Foi criado com o ser humano, certo? Então, foi no 6º dia também. Contempla agora o Behemoth que eu criei juntamente contigo. Ele enrija a cauda como cedro. Gente, o cedro é uma árvore muito grande. Então, se ele consegue enrijecer a cauda como cedro, não pode ser o rabinho do hipopótamo lá, né? Que é uma coisinha nada a ver ali, né? Enfim. Se o rio inunda, ele não se preocupa. Ou seja, pelo jeito, ele estica o pescoção lá para cima e não está nem aí. Ele come lótus, né? É um animal herbívoro. E Deus o dotou de espada.
Quando fala da espada, a gente pensa, quem sabe, no iguanodonte, que tinha uma protuberância óssea pontuda assim na mão, nas patas dianteiras. Talvez um brachiosauro. Eu consigo vislumbrar assim. Claro que eu estou aqui agora extraindo algo que o texto não diz claramente, né? Mas a Bíblia fala de grandes répteis, fala de Leviatã, fala de Behemoth. Mas por que não fala dinossauro? Porque essa palavra é nova. Dinossauro é do século XIX. Foi o Richard Owen que inventou, né? Começaram a descobrir grandes fósseis ali na Inglaterra e tal, com as escavações e estradas sendo abertas. Começaram a aparecer fósseis gigantescos. Foram verificar, eram de répteis. Aí o Owen disse, poxa, esses caras eram lagartos terríveis. Aí ficou Deinosaurus, lagartos terríveis. Mas hoje a gente sabe que a maioria é herbívora. Já fizeram uma revisão aí, faz uns 10 anos mais ou menos, que apontou que a maioria, até daqueles que eram tidos como carnívoros, eram herbívoros, né? Eu imagino que a maioria deles era pacífica até. Eu acho que daria até para escorregar no pescoção de um brachiosauro, talvez. Então, e há evidências interessantes, viu, Vinícius? Tem uma formação lá em Utah, nos Estados Unidos, no deserto, uma ponte natural de pedra. Embaixo dela encontraram pinturas rupestres. E nessas pinturas acharam ali o seguinte: seres humanos desenhados junto com um dinossauro, um bicho que parece um brachiosauro. A descoberta foi tão alarmante, tão estranha, que eles chamaram pesquisadores do mundo todo para investigar aquilo. Primeira proposta: deve ser pintura de épocas diferentes. Aí eles estudaram a pátina, que é aquela cobertura que fica, né, sobre uma pintura, né, se forma com os anos, né, e viram que não, é da mesma época. Mesmo pigmento, tudo. O mesmo cara pintou esse negócio. Pô, mas não pode. Dinossauro junto com o ser humano? Isso vai contra, né, o estamento, o mainstream, né, a forma principal de pensar, evolucionista, que construiu uma narrativa de que dinossauros existiram milhões de anos antes de haver seres humanos. Bom, ficaram ali batendo a cabeça, estudando, pesquisando, até que uma cientista... Se você quiser pesquisar na internet, você encontra fácil a foto disso aí. Catina, ou Kachina, né, com CH, com K, Kachina Bridge, de ponte, bridge, né? Você encontra, tá lá. O dinossauro é bem desenhadinho, com 4 patinhas, direitinho, rabo comprido, pescoção, um desses, né, tipo brachiosauro. A cientista falou assim, gente, só tem uma explicação para isso. O cara não pintou um dinossauro, ele pintou uma cobra e ali no meio a tinta escorreu. Olha, se fosse um criacionista que desse uma explicação dessa, ia ser massacrado pro resto da vida. Que absurdo. Foi tentar desenhar uma girafa e ficou meio parecido com... ficou parecido com um brachiosauro. Ele tentou desenhar uma girafa. Mas pior, desenhou uma cobra. Mas você vê, vai lá no Google, dá uma googada lá em Katina Bridge, você vai ver. O cara tem a cabeça, o pescocinho, o corpo, a cauda e 4 patas. Escorreu direitinho 4 ali. Não escorreu na cauda nem na cabeça, escorreu no meio do corpo 4. Olha, não dá, eu não tenho fé tão grande assim para aceitar essas coisas, né? Eu sou mais cético, eu não consigo. Eu sempre fui cético. Eu já era cético quando era evolucionista. Quando me tornei criacionista, eu virei mais cético ainda. Eu não aceito facilmente certas coisas. Quer um outro exemplo de notícias que são muito, muito absurdas? Eu tenho uma palestra sobre dinossauros que eu mostro, né, na tela lá, todos esses prints aí para provar. Tem uma matéria na Folha de São Paulo que deu assim... foi descoberta prova da evolução dos seres humanos. A maioria das pessoas só lê título. Vocês são jornalistas, sabem disso. Só lê título, né? Dificilmente alguém vai ler o lead e a matéria inteira, então, poucos vão ler. Na correria, o cara vê lá mais uma prova da evolução, né? Ele sai com essa ideia. Aí eu me atrevo a ler. Eu vou lá e leio. Começa explicando assim. Os cientistas acreditam... aí já começa a usar os verbos corretos. Já mudou. Os paleontólogos acreditam que esse maxilar... então era só um maxilar. Um pedaço de maxilar, não era nem um cara inteiro. Esse pedaço de maxilar teria pertencido ao ancestral do Homo sapiens. Você continua lendo, então eu vou ler o 3º parágrafo agora. A amostra está tão deformada pela pressão do solo que eles tiveram que fazer uma reconstituição computadorizada, um modelo computacional, e estudar o modelo. Caramba! Eles não estudaram nem a amostra porque ela está deformada, era só um pedaço de maxilar, e estudaram o modelo que alguém desenvolveu no computador. Com base nessas coisas, eles vão lá e dão um título: Prova da Teoria da Evolução. Então, eu fico muito chateado com essa imprensa popular, né? Não só ela, né? Vamos usar aqui uma outra agora, uma publicação científica, então, a Science. Eu não sei se foi a Science ou foi a Nature, mas uma dessas aí publicou a seguinte matéria. O cara que descobriu aquela suposta ancestral humana chamada Lucy
que na verdade é uma reconstituição de esqueleto de 40% apenas de um esqueleto. Tem partes de costelas, um fêmur, umas partes lá da tíbia lá de baixo, parte do crânio, bem poucas partes do crânio, ok? Um húmero, né? Acho que é húmero, essa parte aqui do braço. Então, 40% de um esqueleto só. Mas aquilo aparece nas capas da National Geographic, da Science, como, né? Tem cabelo, tem os olhos, tem a pele, tem lábios, nariz, tudo. As pessoas são induzidas a pensar que acharam aquilo lá. Não, acharam um fragmento de esqueleto. E o cara que estudou, o cientista lá, o top que estudou esse assunto, disse o seguinte: a Lucy morreu da seguinte forma, ela caiu de uma altura de 15 metros, caramba, meu, não foi nem 14, nem 16, foram 15 metros, precisamente, e na queda ela girou o corpo para tentar se defender no impacto, e morreu ali. Poxa vida, eu sei que tem casos, por exemplo, tem um caso que eu cito na minha palestra, que é da comediante Joan, alguma coisa assim, esqueci o sobrenome. Ela morreu faz uns poucos anos aí, e os médicos, na necrópsia, não conseguiram determinar a causa da morte dela. Ela foi enterrada como sendo causa desconhecida. Com todos os recursos da medicina atuais, com o cadáver ali inteiro para ser investigado, não souberam a causa. Mas o cara pega um fragmento, um esqueleto de 40% de esqueleto, né? Na verdade, partes de esqueletos diferentes, porque não era nem de um só, e sabe tudo, a altura que ela caiu da árvore, como ela caiu, como ela girou o corpo. E isso é publicado não lembro agora se é na Science ou na Nature, mas é publicado numa revista top dessa. Aí eu tento publicar o meu artigo, né, meu TCC, que fala sobre evidências químicas de que a vida não surgiu por acaso, não vão me dar espaço, não vão publicar meu artigo. É assim que a coisa vai, muitas vezes. Pastor, é muita coisa, cara. Eu também acho. Se a gente deixar uma pergunta só, é o podcast inteiro. Tanto que a gente já está quase atingindo o tempo aí. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco fora disso, mas também dentro disso. Uma pergunta que tem duas perguntas embutidas. Uma seria assim, se você já teve um tempo que você não acreditou em Deus, ou que você questionou a sua fé, ou que de repente você até tinha certeza que Deus não existia, e o que te fez acreditar no caso, né? Queria que você contasse resumidamente. E assim, vamos supor, todo mundo tem um amigo que não acredita em Deus, alguma coisa assim. Se você precisasse convencer alguém, em 1 minuto, por exemplo, de que Deus existe, o que você falaria? Olha, Marcos, você coloca uma situação agora aí que é complicada, né? Ainda mais que é 1 minuto. Olha, já que nosso tempo está acabando também, eu quero indicar aqui meu canal no YouTube. Posso? Fica à vontade, claro. É o Michelson Borges, né? Só colocar meu nome lá, Michelson Borges. Tem bastante vídeo, tem uma playlist de criacionismo. Eu falo de outras coisas, tem pregações bíblicas ali, tem palestras de outros assuntos, sobre mídia, e etc. Mas eu tenho uma playlist lá para quem se interessar, criacionismo. Vai lá, criacionismo e evolucionismo. Tem um bocado de coisa ali que você pode assistir. Tem meus livros também pela CPB, né? cpb.com.br, de Casa Publicadora Brasileira, tem uns 5 livros, acho, 4, 5 livros sobre criacionismo ali. Tem material que eu acho que pode ajudar vocês também a aprofundarem. Mas, respondendo, Marco, as suas duas perguntas. Eu nunca duvidei de que Deus existisse, ok? Eu nasci num lar católico, fui católico praticante por um bom tempo, até passei um período lá no seminário também, uma fase ali da minha adolescência. Depois eu mudei meus rumos, né? Eu no ensino médio, quando eu cursava Química, curso técnico de Química, eu tive contato pela primeira vez com o criacionismo, com o adventismo, e a minha cosmovisão foi modificada. Estudei a Bíblia por 3 anos, assim, de forma sistemática, tentando harmonizar realmente, né, a visão científica com a visão bíblica, e foi uma descoberta fantástica. Fiquei maravilhado com o resultado dessas minhas pesquisas lá atrás. Eu tinha 19, 18 anos por aí. Mas eu passei por um momento da minha vida em que eu não cheguei a descrer de Deus, mas eu tive dúvidas profundas. Eu era de uma linha chamada Teologia da Libertação. O correspondente disso no mundo evangélico seria a missão integral, né, que é uma espécie de teologia marxista, alguma coisa assim, né? Muito focada nas causas sociais, não está errado. Eu creio que a igreja tem um compromisso social neste mundo, de ser sal da terra, luz do mundo, mas não pode abrir mão de sua visão escatológica, de que a solução definitiva para tudo isso é a volta de Jesus. Só que quando eu era da Teologia da Libertação, eu não tinha um mínimo de visão escatológica, eu não sabia que Jesus ia voltar. Nunca tinha me dito isso. Eu entendia que a solução do mundo estava em nossas mãos
e que a solução do mundo estava na via política e tudo isso aí, né? Achava que essa era a solução de tudo mais. Jesus era um revolucionário, nosso modelo de revolução e tudo mais. Essas coisas aí. Era um cristianismo marxizado, ou um marxismo cristianizado, né? Alguma coisa assim. E era darwinista. Eu sempre li autores darwinistas desde a minha infância, desde que eu me entendo por gente, né? Eu sempre fui fã de Carl Sagan, Isaac Asimov, Stephen Hawking, né? Eram os meus mentores, assim, né? Uma fase em que eu comecei a ficar assim meio confuso, porque eu gostava muito de caminhar na beira da praia lá, né? Eu sou natural de Santa Catarina, nasci em Criciúma, sul do estado, e tem uma praia ali, não é das mais bonitas do estado ali, tem praias muito mais bonitas, mas a Praia do Rincão tem uma orla em linha reta, assim, bem longa, dá para caminhar, é legal para caminhar ali. Eu gostava de caminhar, correr ali na praia. E muitas vezes eu me deitava na areia, ficava olhando para o céu, no pôr do sol, esperando as estrelas aparecer. Sempre gostei de astronomia, cosmologia, desses assuntos. E eu ficava confuso, porque quanto mais eu estudava sobre astronomia, mais eu via ordem, né? Mais eu via um design, leis constantes, finamente ajustadas. A gente chama de ajuste fino, né, do universo. Aí eu ia para os livros de caráter evolucionista e diziam que o universo surgiu. Até um conceito equivocado, hoje eu sei que é equivocado, né, da grande explosão, Big Bang, né? Quem sabe um dia dá para fazer até uma live só sobre Big Bang, é bem legal. O conceito é errado. O Big Bang, na verdade, o modelo correto foi proposto por um padre e é altamente teológico. Mas os evolucionistas distorceram o conceito para parecer ridículo e chamaram de Big Bang, né? Deram um apelido jocoso, que acabou pegando. Mas não tem nada a ver com explosão cósmica. O Big Bang, o modelo padrão, fala de origem do tempo e do espaço e depois da matéria. É fantástico. Eu posso indicar até uma fonte para vocês. Um amigo que é astrofísico que fala sobre isso. Vocês veem como o Big Bang se alinha com o criacionismo. Sim, quando corretamente compreendido. Mas naquele tempo eu ainda achava que era uma explosão, e explosão gera caos, não gera ordem. Eu não conseguia harmonizar o evolucionismo com o que eu observava. Muito menos a teologia da libertação, que não estava nem aí para essas coisas. Né? De onde viemos, para onde vamos, não importa. O importa é aqui agora. O pessoal está passando fome. São duas coisas importantes, horas. Temos que amenizar a fome? Temos, mas esquecer das questões fundamentais? Não. Isso gera vazio, isso gera insatisfação. Né? E eu estava ficando assim, desanimado, desapontado, não conseguia harmonizar meus pensamentos. A teologia que eu tinha na época não respondia, a ciência, entre aspas, que eu tinha na época não respondia. E eu comecei a ficar cético. Né? Talvez eu estava beirando um agnosticismo, nunca cheguei a ser um ateu. Foi nessa fase que eu conheci o criacionismo. E eu louvo a Deus por isso, porque ele trouxe estabilidade para mim. As peças se encaixaram. E eu vi que eu podia harmonizar, sim, Bíblia e ciência. Então, dali para frente, eu passei a defender uma cosmovisão que, para mim, é fantástica. E eu passei, como jornalista, a encarar assim, a minha missão como um popularizador do assunto. Eu não sou um cientista, não sou um técnico, né, na coisa, mas eu pegava ali os conceitos, né, como vocês fazem também como comunicadores. Eu pegava os conceitos, como esse podcast aqui quer fazer. Eu imagino que seja essa proposta, né? Roda bíblica, pegar temas aí do universo teológico, que às vezes são muito complexos, acadêmicos, e, como comunicadores, traduzir para o povo esse negócio. Então, o meu blog, criacionismo.com.br, que já existe há 15 anos, tem essa proposta de popularizar esse conhecimento. Eu sou um apaixonado por isso, por quê? Porque eu vivi isso. Eu sei quanto isso é importante, é significativo, traz paz, né? Um sentido de existência, de origem, de momento atual e futuro. Eu sei que eu vim de um jardim, portanto, eu tenho valor, né? Eu não sou um animal racional meramente evoluído. Eu sou fui criado especialmente por Deus. Nossos ancestrais foram criados assim, foram modelados por Deus. Deus tocou neles, não foi só apareçam. Não, ele moldou Adão, né? Ele faz Eva de uma matéria especial, né? Uma parte ele é o lateral. Oi? Ele é o designer. Ele é o designer, e nós somos um exemplo de design, mesmo depois do pecado, né? Decaídos como estamos, mas ainda assim somos evidência de design. É só se olhar no espelho. E eu tenho, então, uma sensação de bem-estar ao pensar que eu sou filho do Criador do universo, né? Eu tenho um propósito para existir e sei que no futuro esse mesmo Criador Todo-Poderoso vai recriar este mundo, vai trazer o Éden de volta. Então me dá um senso de futuro maravilhoso. Saber que tudo que é ruim vai passar. E vi novo céu e nova terra, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem clamor. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Isso é uma certeza que me traz uma tremenda paz, né? Mesmo em meio à tempestade. E a segunda questão foi qual mesmo, Marco?
Uma era a minha história, sempre fui. Se você precisasse convencer alguém que não acredita em Deus, okay. O que você falaria para ele? Eu começaria, já que tem só um minuto, eu começaria questionando o seguinte: de onde vem a informação? Porque aí está na base de tudo. Meu TCC envolveu essa questão, né? Porque vida não é só matéria bruta. Vida não é só aminoácido, proteína, máquinas moleculares, ok? Células. Vida também é informação. E no nosso DNA, ele tem... Eu estava lendo um dia um livro de um físico, ele calcula que cada célula, cada núcleo celular tem o equivalente a 1,5 gigabyte de informação. Sabe o que é isso? É 1 bilhão de bits. 1,5 bilhão de bits. Né? E nós temos trilhões de células. Então, isso chega a um número absurdo de 60 zettabytes de informação redundante em nosso corpo. 60 zettabytes é o número 6 seguido de 60 zeros. É uma coisa que tende ao infinito, tá? A nossa galáxia tem só 100 bilhões de estrelas, 200 bilhões por aí. 60 zettabytes é infinitamente maior que isso. Isso é informação contida no ser humano, ok? Eu pergunto, né? Eu comparo, né? Digo assim, se você estiver caminhando por uma praia e encontrar uma frase escrita na areia ali, ok? Deus ama você. Ou no princípio criou Deus. Se alguém disser que aquilo ali foi formado ao longo de milhões de anos pelo bater da água ali, o soprar do vento, organizando as partículas de areia, você não aceita isso. Porque causas naturais não geram informação. Muito menos informação complexa. Agora, se você não aceita que uma pequena frase na areia possa ter surgido desse jeito, como você pode aceitar que 1,5 gigabyte numa célula possa ter surgido casualmente? Né? A primeira célula, mesmo que ela fosse mais rudimentar do que as nossas, já tinha que ter, no mínimo, alguma informação para existir, para replicar. Já tinha que ter uma membrana especializada. Eu já passei de 1 minuto, né? Mas eu ficaria na informação. Eu só estou expandindo um pouquinho. Tem que ter uma membrana especializada permitindo que entre o que tem que entrar e saia o que tem que sair. Então, não é só proteína pura, tem que ser uma proteína específica. Já tinha que ter mecanismos de produção de proteína, sendo que ela é feita de proteína. Aqui a gente chega no dilema ovo-galinha. Né? Quem surgiu primeiro, a proteína ou o DNA? Ora, o DNA é feito de proteína, mas é o DNA que sintetiza a proteína. E agora? Eles tiveram que ser criados juntos, funcionais, perfeitos. Não tem como as coisas se encaixando aos poucos para chegar à primeira célula. Para começar, sem membrana, as organelas, se existissem, se dissipariam no meio aquoso ali. Então, tinha que ter uma membrana agregando tudo. Tinha que ter um núcleo, tinha que ter uma mitocôndria, tinha que ter um complexo de Golgi, um ribossomo que costura aminoácidos e faz proteínas. Tinha que ter tudo isso no mínimo. É o que Michael Bay chama de complexidade redutível. Né? Menor redução dessa complexidade, um pouquinho, desanda tudo. E eu não consigo conceber que uma máquina com informação... Pensa no computador, então. Eu não consigo conceber que um computador que tem o hardware e o software, a parte física e a parte de informação, apareça, simplesmente. Não dá. Então, Marco, eu faria o seguinte, eu sintetizaria tudo que eu falei agora para 1 minuto e diria, amigo, informação não aparece do nada. Depende de uma fonte informante. Para mim, a fonte informante é Deus. E para você? Boa. Muito pastor, jornalista, cientista mesmo, hein? Cara, você é doido. Inclusive, vocês acharam que nunca ia usar aquelas aulas de biologia lá e elas aparecendo aí, ó. Todos os nomes lá, ó. Vocês não davam bola, aparecendo aí. Pastor, nós vamos precisar encerrar, né, obviamente. Mas eu queria finalizar, era um papo que a gente estava antes aqui de começar a gravação. Poxa, por que todo adventista é tão inteligente assim, pastor? O que acontece que os adventistas estão sempre na frente? Principalmente nessas questões que tratam ali do início da vida. A gente procura e é adventista, é Rodrigo Silva, é Michelson, é essa galera que fala sobre isso. Olha, Zeca, eu não posso falar por todos, né? Claro. Mas, assim, uma coisa legal que eu creio que nós somos estimulados a fazer, nós temos, por exemplo, eu sei que vocês também têm o correspondente, que é a escola dominical, né? Nós temos a escola sabatina. Então, todo trimestre, nós temos uma lição da escola sabatina, que é mundial, né? É produzida pela Igreja Mundial para todo o planeta, então, para todos os adventistas no planeta, né? É bem legal, porque cria uma unidade, né, de pensamento também. De vez em quando, nós temos temas, assim, sobre criacionismo, temas teológicos mais aprofundados, né? E aí, durante um trimestre, por exemplo, estamos estudando ali. Nesse trimestre, por exemplo, trimestre que passou, nós estudamos o tema da aliança, né? A aliança no Antigo Testamento, a aliança no Novo Testamento, a graça,
um trimestre estudando sobre a graça de Deus. Foi maravilhoso. Foi um tema muito legal assim de discutir nas classes da escola sabatina. Ou seja, em cada igreja adventista tem várias unidades. É uma escola. Então, antes do culto, até vira uma baguncinha assim, né? Antes do culto tem ali grupos de discussão do assunto. Tem um professor facilitador e os alunos discutem. Então, há um estímulo para que durante a semana se estude o assunto em casa e no sábado, lá na igreja, que é o culto principal, né? Nós temos culto quarta, domingo também, mas o sábado é o principal, que tem a escola sabatina e o culto de adoração. Ali na escola sabatina há um estímulo para compartilhar aquelas ideias, os insights que tivemos, né? Então, esse é um ponto. Com respeito ao criacionismo, por que a arqueologia bíblica ou o criacionismo para nós são tão especiais? A arqueologia bíblica, que é a especialidade do Dr. Rodrigo, né? Tremendo arqueólogo, né? Tem sido chamado aí como consultor na Record para, né, temas bíblicos, enfim, é um amigo muito especial, um homem de Deus. A arqueologia ajuda a mostrar que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, ou pelo menos confirmar o pano de fundo histórico da Bíblia. Como nós somos também protestantes e cremos no sola escritura, né? Não todos os solas, né? Mas cremos como protestantes históricos. Para nós é importante demonstrar que a Bíblia é a base da nossa fé, da nossa crença, da nossa prática, né? Então, a arqueologia para nós é uma área muito útil, digamos assim, muito importante, né? E eu diria também, amigos, que como nós somos guardadores do sábado, né? Você sabe disso, somos adventistas do sétimo dia, automaticamente a gente é sempre remetido toda semana para a criação, porque a semana da criação termina com Deus estabelecendo o Shabat, né? Gênesis 2, 1 a 3. Havendo Deus feito todas as coisas, né, os céus, a terra, o mar e tal, descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Não que Deus se canse, né? Porque o Shabat, né, na verdade, ele tem uma ideia muito mais de pausa contemplativa para comunhão com o Criador do que para... Adão e Eva não se cansavam antes do pecado, e muito menos Deus. E outra coisa, eles tinham sido recém-criados na sexta-feira. Por que descansar já em seguida? É que o Shabat ele tem essa acepção, essa ideia de... Pensa no cara que pintou uma obra de arte maravilhosa, aí ele dá um passo para trás para contemplar a obra, satisfeito, feliz. Foi mais ou menos isso o Shabat. Deus ele para e diz assim, vem cá, filhos, vamos contemplar agora. Então, o sábado para nós, amigos, é o memorial da criação. Então, toda semana, quando nós pausamos, né, nossas atividades corriqueiras, a gente lembra, Deus criou para nós este mundo. Tanto que a gente é estimulado, por exemplo, nas horas do sábado, a pegar a família, ir para um parque, na natureza, passear, observar as coisas, falar para os filhos, olha essa formiguinha aqui, ó, olha o que Salomão falou das formigas, né? Lembrar disso, né? Também somos estimulados a fazer como Jesus, obras em favor do semelhante, por exemplo. Jesus curava no sábado. Curar é recriar, né? É conceder vida. Então, nós fazemos visitas a pessoas hospitalizadas, pessoas que estão doentes. Na verdade, a gente só abre mão das coisas assim, de trabalhos seculares, comuns, né? Remunerados. Mas temos muitas atividades no sábado que remetem à criação, ao Deus Criador, né? Tem um rabino judeu que diz assim, rabino só pode ser judeu, né? Um rabino que diz assim, não foram os judeus que preservaram o sábado os preservou. Então, ele diz que se o sábado fosse preservado desde a origem até hoje, dificilmente haveria darwinistas e ateus no mundo, porque o motivo pelo qual se guarda esse mandamento, o motivo correto. Eu sei que há muitos legalistas, pessoas que talvez transformem isso em ferro e fogo, né? Há até pessoas que, infelizmente, dão a impressão de que nós cremos que o sábado é ponto de salvação, né? E é bom deixar claro que nós cremos na graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Cristo. A lei e os mandamentos são uma resposta de amor a essa graça. É como disse Jesus em João 15, né? Ou 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É a resposta de um salvo, não é o motivo da salvação. Isso tem que ficar sempre muito claro, porque há pessoas que pensam que nós agimos assim, e há uns que realmente, às vezes, passam a ideia errada de que aquilo é para ser salvo. O ladrão da cruz foi salvo sem guardar nenhum mandamento. Ele foi salvo pela graça. Agora, se o ladrão da cruz tivesse a chance de descer da cruz para viver como um cristão, tenho certeza que ele alinharia a vida dele com os ensinamentos de Jesus, né? Como um convertido mesmo. Então, finalidade da lei ser Cristo. Exatamente. O fim da lei é Cristo. Esse fim quer dizer finalidade, né? Ela deve conduzir a Cristo. A lei mostra o erro, o pecado, e Jesus é o que limpa. A lei diagnostica, Jesus cura. Esse é o conceito. Perfeito. Bem, então,
O mandamento diz assim, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Eu estou citando aqui Êxodo 20, de 8 a 11, né? Aí no finalzinho diz assim, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Por que eu guardo esse mandamento? Que, claro, procuro guardar todos eles, né? Tiago 2,10 diz que toda lei é importante, né? Não é só um mandamento, mas eu estou falando desse aqui especificamente agora. Por que eu guardo esse mandamento? Porque Deus deu exemplo. E toda semana eu vou guardar por quê? Porque ele fez os céus, a terra, o mar e a vida aqui na terra. Então eu diria assim, nós não somos mais inteligentes do que ninguém, nós somos, né, temos as mesmas lutas, né, como cristãos, estamos no mesmo barco, cremos no mesmo Cristo, na mesma Bíblia, né? Mas no que diz respeito ao criacionismo especificamente, nós temos um estímulo semanal para estudar esses assuntos. E aí somos apaixonados por biologia, geologia, paleontologia, física, química, porque essas áreas do conhecimento reforçam a nossa fé no Deus Criador. Basicamente é isso. Muito boa resposta, pastor. Faz muito sentido mesmo. E como a gente trabalhou aí em produção de TV, recebendo todo tipo de igreja, todo tipo de gente, a gente sabe que vocês são mais inteligentes, sim. Inclusive mais educados também, né? E a mesma coisa a gente não pode dizer do pessoal pentecostal. Assim, brincadeira, pastora. A minha função aqui é brincar. Aliás, eu tenho um amigo pentecostal que dá para chamar para conversar sobre criacionismo aqui, viu? É o Alexandre Kretschmar. O Alexandre Kretschmar, ele é da igreja Aba, lá em Blumenau. E ele estuda, nós somos amigos assim pessoais, né? Ele é pentecostal e é um apaixonado, é meio raro assim, eu sei, no meio pentecostal esse gosto, né, pelo criacionismo assim, mas tem pessoas que sim, que gostam e se apaixonaram por isso. O Alexandre é um desses, né? Aí vocês vão ver como tem sim pentecostal que é apaixonado por esse assunto e dá para conversar com ele sobre isso. Não, brincadeira. É que a minha função aqui é fazer as piadas. Senhoras e senhores, Michelson Borges, obrigado, pastor. Obrigado, eu que agradeço, gente, pelo convite aí. Prazer conhecer vocês aí. Timaço aí, viu? Deus abençoe muito esse projeto, que ele cresça para a honra e glória de Deus. Amém. Muito obrigado, viu, pastor? Foi muito esclarecedor aí. Depois dá para marcar mais um aí. Na verdade, tinha que ter tema, né? Vamos tratar só de um tema em um podcast e no outro de outro, porque tem muita coisa. Uma série Michelson. Exatamente, uma série, cara, porque tem muita coisa. Inclusive, Rodrigo Silva vai aparecer por aqui. É só a agenda dele permitir, né? E aí que tá o difícil, né? Rapaz, nunca vi um homem com a agenda tão cheia, gente. Mas ele vai chegar lá, nós vamos chegar lá. O Vinícius, encerra aí passando os nossos endereços eletrônicos aí, reforçando, por favor. Primeiramente, queria agradecer o pastor Michelson aí. Muito obrigado, pastor. Assim, por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro aqui conversando sobre tudo isso, de muito aprendizado para a gente. A gente quer te levar em breve voltando para o estúdio aí, quem sabe uma conversa pessoalmente para te conhecer e conversar no estúdio. Eu queria só pontuar uma coisa assim sobre o tema antes de encerrar, é que parece que a Torre de Babel causou uma confusão assim, que fez tudo virar umas brigas e de desentender tema e não saber conversar sobre isso. Então, em outro momento, a gente fala aí sobre a Torre de Babel. Para quem está acompanhando a gente aí, indique aí vários assuntos para a gente que você quer saber nos nossos comentários aí embaixo. Se você quiser mandar para a gente no Instagram, @RodaBíblica, manda lá uma mensagem para a gente vai estar lá disponível, vai estar respondendo, vai estar tentando atender aí o seu pedido. Muito obrigado aí no Instagram, @RodaBíblica, no YouTube, @RodaBíblica Podcast também. Vai me inscrever aqui, viu? Roda Bíblica, tá aqui. Roda Bíblica Podcast no Instagram, no YouTube, no Deezer e no Spotify. Ouviu no YouTube? Entendeu aqui nessa segunda-feira aqui que a gente lança? Não entendeu tudo? Vai ouvindo para o trabalho no Spotify, no Deezer. Ouve várias vezes, indica, encaminha para os amigos aí, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Show de bola. Pastor, de novo, obrigado. Meu irmão, Deus abençoe. Foi muito bacana te conhecer e a conversa é sensacional. Certeza que o irmão vai aparecer outras vezes por aqui, porque
tem muito aprendizado nisso aí, a gente precisa realmente crescer nesses assuntos. Vinícius, Marco, obrigado, rapaziada. Semana que vem nós estamos de volta. Eu não sei, eu não vou nem anunciar o convidado, né? Porque eu não sei, porque vai que ele dá um bolo em nós de novo, né? Mas quando ele aparecer aqui, eu vou falar, você tá dificultando o nosso trabalho. Rapaziada, um forte abraço, Deus abençoe. Até segunda que vem. Valeu!